Começa agora o Assim Faz Flow, estamos aqui com ela, a doutora Nerli Cristina Weber. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Vamos... Bom dia a todos, né? O programa, a gente costuma falar que o Assim Faz Flow, as pessoas podem assistir a qualquer momento, né? Nós estamos gravando esse programa de manhã, né? Mas assim, ele é bem atemporal, as pessoas podem gravar a qualquer momento. Vamos falar muito sobre cárie, obturação e o que mais? Tratamento de canal, hoje na moda, harmonização orofacial, bruxismo. Vamos falar disso e de muita coisa. Roda a vinheta. Voltamos então com Assim Faz Flow. Doutora, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz. Quantos anos de Fazenda Rio Grande já? A de Fazenda Rio Grande, 32 anos. 32 anos? 32 anos. Eu vim para cá, eu tinha 8 anos. 8 anos, estudei aqui em várias escolas. Comecei na Anitta Canê, depois fui para Mário Jorge, aí depois mudou, foi para o Caíque, e daí eu terminei a minha formação na Andrigueto. Antiga Andrigueto. Que legal. Eu não sabia que você era daqui mesmo, de raiz, da fazenda de raiz. Né? Vi essa cidade crescer. Então eu tenho orgulho, sou orgulhosa de fazer parte da Fazenda Rio Grande e ver como ela se desenvolveu e está se desenvolvendo cada vez mais. Chegou aqui antes da fazenda ser a fazenda. Antes de ser a fazenda. Ontem, inclusive, estava conversando com um paciente que não era nem município, né? Uhum. Era de Mandirituba, né? Era distrito de Mandirituba. Eu também vim para cá ali no final Eu nasci em 89, mas ali eu só praticamente nasci em Curitiba, mas também acompanhei o crescimento da cidade. Meus avós já moravam aqui. Lá em 92, 93, minha família veio para cá, para a fazenda, né? Uhum. Então, assim... Você viu também crescer, viu porque crescer. 92, 93 também não tinha muita coisa, né? Era tudo que a gente precisava fazer, a gente tinha que ir para Curitiba fazer as coisas lá, né? E você morava ali naquela região do... Eu sempre morei no Nações, perto do... Primeiro, o meu irmão, a minha mãe, a gente veio de Santa Catarina. Meu irmão tinha residência lá no Nações, na Rua Suíça. E daí depois a minha mãe comprou um pouquinho mais para cima e ela reside lá até hoje. E aí vamos vir para a fazenda, juntar as malas e... Exatamente. Juntamos tudo lá e viemos para cá. E estudou ali sempre naquela redondeza, escola pública, ali no Anitta Canê? Sempre. Terminei a minha formação no Andrigueto em 99. E em 99 eu comecei a trabalhar. Na verdade, em 98 eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi na Brasmolt. Eu era auxiliar de produção na Brasmolt. Lembro. Daí depois fechou, né? Uhum. E, enfim, aí terminei ali. Inclusive, até esses dias eu estava conversando com o André, aqui do café. Ele montou uma banquinha. Eu lembro Lembra da César banquinha? Carelli ali, né? E aí eu falei para ele, nossa, que saudade. Quando eu chegava do trabalho, eu passava aqui, pegava um pão de queijo, pegava um cappuccino e ia comendo, ia para a sala de aula. E daí ele falou... De frente com a farmácia, né? Que tinha farmácia ali, né? Isso, era uma banquinha com revista, com café, com um monte de coisa. E eu passava ali, pegava um pão de queijo, que era uma delícia, e o cappuccino que ele fazia, e ia trabalhar. E ia para a escola. Pro Andrigueto ali. Pro Andrigueto, Muito bem. E da onde que surgiu esse interesse pela odontologia? Então, na verdade, não era eu nem passava pela minha cabeça. Eu gostaria de fazer muito administração. E aí eu estava trabalhando numa empresa de assistência, assistência de portões. Eles faziam conserto de portões eletrônicos e eu era secretária. Nisso, um dos rapazes que trabalhava lá era esposo de uma dentista. E daí ele, viu, mas o que você está fazendo? Eu falei, é o que eu tenho para trabalhar no momento, tô aqui. Aí. Você queria ser auxiliar odontológico? Eu falei, olha, nunca trabalhei, não tenho experiência, mas eu posso ir fazer uma entrevista? Aí ele falou, então vou falar com a minha esposa e vamos marcar. Daí ele
marcou lá, eu fui fazer entrevista, gostou de mim. Já, tipo, na outra semana, eu larguei o que eu estava fazendo e fui trabalhar nessa... Foi pro consultório. E fui pro consultório. Lá eu trabalhei por 2 anos. E lá eu fazia de tudo. Eu era auxiliar, eu era serviços gerais, assim, recepcionista, tudo. Naquela época não era tudo dividido, né? Você entrava no trabalho, você tinha que fazer de tudo. E aí eu saí de férias e, sei lá, falei, não, acho que não é isso que eu quero, estou ganhando muito pouco, vou mudar de área. Aí voltei para a área de recepção. Falei, vou engajar no que eu gosto de fazer, que é a área administrativa. Tá bom. Daí fui trabalhar de secretária novamente e tal. E eu trabalhava numa empresa que era factory. Então, eles pegavam cheques, né? Pegavam de várias empresas. E um dia, eu estava indo na Marechal Deodoro levar o malote para o banco e fui assaltada. Levei um empurrão, assim, e levaram um envelope, eu não vi de onde, nada. Aí acharam que eu que tinha armado um monte de coisa, enfim. Aí fui demitida e depois voltei para a área odontológica. Daí depois não saí mais. Aí eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero. E daí fui, porque eu já tinha experiência, a minha maior experiência era como auxiliar odontológico. Então, eu falei, vou procurar o que realmente é o que eu conheço. E daí fui. Trabalhei com vários profissionais gabaritados de Curitiba. E em 2003, eu trabalhava na Secov Med, um sindicato. Eu era auxiliar. Eu falei, e vários dentistas lá, não faça odontologia não vale a pena, você trabalha muito, hoje você não fica mais rico, e não sei o quê, não faça. Eu falei, não, vou fazer. Fui e fiz, passei na Positivo, era o único curso noturno que eu poderia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E fui, meti a cara e fui estudar. Aí tive que sair do Secov. Até hoje a gente conversa com o dono lá, porque falei, Heron, faz um acerto comigo, né? Tipo, tantos anos, mais de 5 anos que eu trabalho aqui, para mim seria ótimo. Não, eu não quero te mandar embora. Você que quer sair. Então você pede a conta. Ou você pede a conta ou você continua trabalhando. Eu falei, então vamos negociar os meus horários, porque o horário que eu trabalho, vamos mudar com a outra pessoa. Eu entro às 7 da manhã e saio às 5:30, né? Que era o horário, para eu conseguir chegar na faculdade a tempo. Não posso mudar, porque ela já está aqui há mais tempo, ela tem prioridade, não sei o quê. Eu falei, então vou ter que pedir a conta. Aí tive que pedir a conta do Secov. Aí depois eu fui trabalhar com o Dr. Egas Muniz Aragão, que é um endodontista bem gabaritado de Curitiba. E fui. Aí trabalhei lá um tempo, depois trabalhei com o Biraci Gaião, que foi meu professor na faculdade. Na faculdade foi assim, fiz 2 anos, peguei 2 DPs e eu não tinha condições de pagar a mensalidade mais as DP. Aí eu falei, então vou trancar, vou fazer as DPs e depois eu volto. Isso eu fiz. Fiz as DPs, aí tive que trancar mais 1 ano por questão financeira. É aquilo, né? É um curso muito caro. Muito né? caro. Que se não meter a cara e fechar o olho e ir... Não... E não tinha como. Minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica. Eu não tinha de onde tirar se eu não trabalhasse. Então, e isso que eu fiz, tinha o financiamento ainda da faculdade, que era metade do curso. Mas aí os instrumentais, o xerox de livro, enfim, você sabe que toda faculdade tem custo. Mas odontologia tem seu custo, mas olha, eu vou te falar que valeu a pena. E aí, depois, em 2006, eu voltei. Daí voltei e finalizei o curso, me formei no final de 2010. Me formada. E já são
11 anos de 11 profissão. anos, 11 anos. Indo para 11 anos. E né? como é que foi depois de formado? Foi trabalhar num consultório ou já pensou em abrir a própria clínica? Na verdade, eu não pensava em abrir justamente por causa de custos, né? Então, eu fiquei trabalhando com o doutor que eu trabalhava, que eu sempre chamei ele de pai, do Dr. Ricardo Kern. Ele me ajudou muito, além da minha mensalidade, além dele ser meu fiador na faculdade, além de tudo que ele fazia para mim, ele ainda me dava uma mesada. E essa mesada eu falei, depois que eu me formar, eu devolvo para você. E aí, contando com o salário da minha mãe ainda, porque no final tudo ficou mais difícil, aumentou a mensalidade, tinha daí a formatura, que é sonho de todo mundo, né? Você participar da festa, participar da coleção de grau e tudo mais. Então, tudo muito caro. E aí a minha mãe ainda falava, né? Eu vou trabalhar até você se formar. Depois que você se formar, eu paro de trabalhar. Eu falei, não, daí eu vou recompensar também, né, tadinha. E nesse meio tempo ainda, Gustavo, eu fazia pão. Eu vinha final de semana para casa, a gente fazia pão, fazia bolachinha, fazia cueca virada. E na segunda-feira, no domingo à noite, eu saía, porque daí eu ficava em Curitiba. Eu não ficava na fazenda, porque eu não dava tempo de eu vir para a fazenda. Então, eu fazia isso. Eu vinha para a fazenda, a gente confeccionava as coisas e na segunda-feira eu levava as coisas para vender lá, para ajudar nos custos. E aí o Ricardo falou, não, Cris, ele me chamava de Cris. Quando você se formar, você fica aqui comigo. Aí ele abriu 2 dias na agenda dele para eu ficar trabalhando. Só que daí, ele fazia implante, fazia cirurgia, fazia muita coisa e ele começou a crescer muito, assim, muita gente vindo. Ele falou, Cris, não vai dar pra gente. E para mim também estava ficando chato, porque eu estava sentindo que eu estava segurando ele, assim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a falar com os colegas, né? E daí? Você não sabe onde que tem? Aí o doutor, super parceiro meu também até hoje, falou, não, eu tenho um colega meu lá no Tatuquara que está precisando. Falei, fechou então. Eu falei, e era amigo do Ricardo também. Falei, então eu vou fazer entrevista com ele. Não, pode começar para mim amanhã. Aí vim, era aqui mais pertinho, né? Nossa, para mim foi uma mão na roda, né? Aí trabalhei lá de 2011 a 2013. Fiquei ali. Nisso, Gustavo, Deus faz tudo certo, né? Nisso, a Marli, que foi a minha primeira patroa, reformou o consultório e falou, Cris, eu tenho um consultório vago aqui. Você não quer vir aqui me ajudar a atender os pacientes e tudo mais? Falei, super topo. Aí me dividi. Fiquei um pouco no Tatuquara e fui para o Portão, que era ali pertinho da igreja do Portão. Daí ficava. Aí depois, uma outra colega me chamou para trabalhar em Almirante Tamandaré. Eu falei, vou tentar, né? Aí também, tirei um dia do Tatuquara, daí fiquei Tatuquara, Portão e Almirante Tamandaré. Fazendo essa correria louca. Essa correria. Tudo de ônibus, tá? Almirante Tamandaré de ônibus. Tudo de ônibus. Aí fiquei um tempinho lá, mas Almirante Tamandaré não foi aquela coisa assim. Fiquei acho que uns 7 meses lá só, e daí fiquei só Portão e Tatuquara. Aí lá no Portão estava indo super bem bacana. Aí eu falei pro doutor José, doutor, vou largar aqui o Tatuquara, vou ficar só no Portão. A proposta lá é melhor, vou ganhar mais e tal. Ai, Cris, que pena, não sei o que e tal. Mas, enfim, aí encerrei aqui com ele no Tatuquara e fiquei só no Portão. Aí, procurando, né, falei, tem que achar alguma coisa mais próximo. Procurando lá, acho que era a Gazeta do Povo ainda na época. Parece que faz muito tempo,
Mas internet mesmo, ser muito difundida, faz 10 anos, não faz 10 anos. Não faz. A gente via muito jornal impresso mesmo. E aí vi lá o doutor Cristiano, da Ortomais, procurando uma profissional para vir trabalhar aqui. Falei, nossa, vou lá fazer entrevista, aqui né? o doutor Cristiano, da César Carelli. Da César, só que era lá onde que é a Horus, que era 2 Ortomais. Lá na Avenida Brasil. Lá na Avenida Brasil. Aí vim, conversei com ele e falou, não, pode começar. Daí falei para Marli, vou me dividir, vou ficar um pouco perto de casa, porque daí eu tinha voltado para cá, eu estava morando aqui com a minha mãe. Falei, então eu vou ficar próximo. Mas nem me passava, Gustavo, em abrir o meu consultório. Por quê? Custo. O meu medo, eu sempre fui muito pé no chão. O meu medo era abrir o consultório e fechar. Porque eram as histórias que eu ouvia de colegas que se formaram e montaram consultório e fechou. Tipo, não durou 2 anos de consultório. Porque pela dificuldade. Porque muitas vezes, a gente fez a entrevista aqui com o Dr. Mantovani, que vai para o ar também. Quando a gente está fazendo essa conversa hoje, já deve estar no ar já a entrevista com ele. E a gente tocou nesse assunto, porque muitas vezes é um excelente médico, um excelente dentista, um excelente profissional de qualquer coisa, um excelente marceneiro, um excelente padeiro. Exatamente. Mas a faculdade, o Brasil mesmo não prepara a gente para ser empreendedor. Não. Esse é um grande desafio, porque assim, você sabe tudo de odontologia, mas será que de administração, marketing, RH, né? Nada. Essa parte, inclusive, Gustavo, é uma coisa que nós comentávamos e comentamos até hoje, que na faculdade tem que ter, principalmente administração. Você administrar. É uma coisa assim, não é querer falar, mas é uma coisa que eu tenho e que eu passei por vários consultórios, até inclusive eu falo para as meninas que trabalham comigo, eu falo muitas coisas que eu tenho aqui dentro é porque eu peguei um pouquinho do Dr. Ricardo, um pouquinho do Dr. Ubiraci, um pouquinho da doutora Marileide Richenbach, um pouquinho da doutora Murami. Então, assim, eu fui juntando as coisinhas boas e trazendo para o meu consultório. Mas uma coisa que eu não mexia dentro do consultório era administração. Era pagar conta, era administrar, fazer uma planilha disso, uma planilha daquilo. E eu tive que aprender aos pouquinhos. Então, você ter um sistema, você ter uma equipe por trás de tudo isso é muito importante. E, graças a Deus, é a equipe que eu tenho hoje. E como é que foi, então, esse pulo do gato? Tava ali com o Dr. Cristiano, se dividindo. E aí, qual que foi o estalo? Aí foi assim, eu falei, não, eu acho que eu preciso, agora eu estou aqui na minha cidade, eu preciso dar um up. Eu falei, então eu vou começar a ver os imóveis. Mas uma coisa que eu não queria em prédio e eu não queria no centro. Eu falei, eu quero uma coisa mais bairro, tipo, não tão retirado, mas mais bairro, que seja fácil acesso e que seja fácil acesso para os pacientes. Porque uma coisa que em vários lugares que eu trabalhei, o acesso cadeirante, pessoas com deficiência motora, não consegue chegar. Sim, estacionamento. Nossa, tem uma série de coisas. Aqui na Avenida Brasil mesmo Nossa, muito difícil. Bem difícil. Aquela região ali que está a Eletromais ali, a Eletromais ainda tem um estacionamento próprio, mas ali é muito difícil você conseguir vaga, né? Bem difícil, porque assim, o pessoal que trabalha na região tem estacionamento, só que o pessoal que trabalha na região usa o estacionamento para ficar o dia inteiro. Aí tem aquele meme, né, na internet. Do cara que faz assim, né? Não tem. Aí o teu cliente que vai trazer o dinheiro para você acaba não trazendo, não tem onde parar e daí acaba dificultando. Então, eu acho que a mobilidade também, o urbanismo, dessa parte, assim, acho que tem que dar uma viabilizada nisso para dar uma melhorada, porque é bem complicado mesmo.
E aí você já começou nesse ponto que você está hoje? Já comecei. Daí eu fui atrás. Daí o Murilo, da Totti, estava reformando ali. E daí eu comecei a dar uma olhada. E tinha uma placa de alugar. Eu fui conversar com ele. Tem mais uma pessoa na tua frente. Se ele não ficar, o imóvel é seu. Eu falei, rezei, pedi para Deus. Falei, não, se for para ser meu, vai ser. Aí o Murilo passou, acho que uns 15 dias, o Murilo me ligou. Nerli, a pessoa desistiu, o imóvel está liberado para você. Falei, fechou. Aí na outra semana já assinei o contrato e comecei a mexer. E aí comecei a ir atrás das coisas. Nisso, quando eu comecei a ver o imóvel, eu já chamei o Cristiano e falei, Cristiano, eu estou vendo o imóvel, estou pensando em abrir o meu consultório, então eu não quero sair daqui ainda, eu não quero abandonar você e também eu quero ver como que vai ser o andamento das coisas, né? Aí isso foi em outubro de 2013. Quando foi em dia 3 de fevereiro de 2014, eu abri o consultório. Daí fui atrás das coisas, tudo usado, peguei uma coisinha ali, uma coisinha... Mesmo assim, o investimento é muito alto. É muito alto. Então, aí consegui, peguei uma secretária para me ajudar, a Bruna. A Bruna ficava comigo lá, então ela ficava o dia inteiro, independente se eu não estivesse no consultório, ela estava lá. Porque uma das coisas que acontece, Gustavo, que eu vejo, é que o profissional abre o consultório e só vai quando tem paciente. É um erro bem grande. Claro. Porque o paciente bate na porta. Eu vi aqui que abriu um consultório, eu queria fazer uma avaliação. Aí o que a Bruna fazia? Doutor, olha, veio o paciente aqui, ele quer fazer uma... marca no meu horário de almoço, marca, eu trabalho aqui até 5 horas, marca depois, eu vou... Então, no começo, Gustavo, eu saía da Orto Mais e ia pro meu. No meu horário de almoço, eu tinha um tempinho, que eu ali fechava da meio-dia às 2, eu ia pro meu. Então, assim, era direto. E aí, nos dias que eu trabalhava no meu, eu ficava das 8 da manhã, fechava para almoço meia horinha ali, até as 8 da noite. E sábado eu trabalhava até 5 horas da tarde. Aí, nisso, foi. Para você ter uma ideia, em um mês de consultório, sem eu trabalhar o dia inteiro, as contas se pagaram por si só. O que eu trabalhei, eu não precisava do meu outro trabalho, que era a minha preocupação, para pagar as contas do consultório. Falei, então é isso. Daí cheguei pro Dr. Cristiano e falei, eu vou ficar com você até final de junho. Né? Isso foi em fevereiro. Eu falei, aí eu consigo finalizar meus pacientes. Dá um tempo para ele se programar também. Para ele se programar, não vou te abandonar. E agradeço muito pela oportunidade. O Cristiano confiou em mim, sabe? Super parceiro, bem bacana. E aí comecei. Aí foi indo, Gustavo. E agora, em julho do ano passado, que eu fiz a reforma lá, que mudou totalmente. Você chegou a conhecer o... Conheceu antes? Conheci porque você... Desde o início você já foi associado aqui na Sinfaz, né? Desde o início. Desde o início. Então, muitas vezes eu fui lá para entregar a nossa revista, a gente passava lá. Então, assim, já conhecia bem desde o começo. Desde lá, o começo. Para quem não conhece, vamos falar onde é que fica? Então, às vezes as pessoas estão assistindo. Então, é o Odonto Weber, né? Fica na Avenida Paraguai, número 94, sala 4. Ali quase chegando na Portugal, ali naquela rua que você vai ter acesso ao 22, né? Exatamente. Passa o sinaleiro da Avenida Brasil, é na segunda quadra ali. Quase chegando eu dou referência da panificadora Gelma, que já tem há tantos anos ali. E saindo para a esquerda, já sai no 22. Muito bem. E hoje, quantas pessoas trabalham com você?
Hoje somos em 13 pessoas lá. 13? 13 pessoas. 13 pessoas lá dentro. 13 pessoas. É porque sempre quando eu vou lá, eu sou paciente da doutora, minha filhinha também, né, a Júlia. E sempre quando eu vou lá, eu vejo muita gente lá dentro, muita né? Gente. Mas 13 pessoas. 13 pessoas. Então, assim, a recepcionista, a Aline, aí a Bianca, que é a nossa gerente agora. Aí eu tenho 2 estagiárias, que cuidam da parte de esterilização, manutenção do consultório, a Stephanie e a Carol. E tem a minha auxiliar direto, que é a Elisandra. E daí tem as doutoras, que se revezam nas salas fazendo uma agenda, né? Uhum. Tem 3 profissionais que só são... você não dá conta. Não dou conta, não dou. E até a gente subdivide as especialidades, né? Eu fico mais na parte de cirurgia, implante e prótese. A doutora Leidiane, que já está comigo, fez agora, final do mês, 5 anos que ela está comigo lá. Ela faz também a parte de prótese e clínica geral. A doutora Marcela, clínica geral. Aí tem a doutora Stephanie, que faz endodontia e clínica geral. A doutora Flávia, que é ortodontista. A doutora Paula, que faz harmonização orofacial. E a doutora Priscila também é endodontista e que vem algumas vezes no mês. Muito bem. Então, são 13 pessoas. E como é que é esse desafio de você, sem nenhuma formação, tem que administrar ali 13 pessoas? Olha, Gustavo, eu mais uma vez agradeço a Deus pela sabedoria, pelos profissionais que eu tenho ao meu lado, que são muito bem capacitados e são fáceis de lidar, né? A Bianca, eu vou contar a história dela aqui um pouquinho. A Bianca começou como minha estagiária com 16 anos. Então, ela era minha paciente, para você ter uma ideia também. A mãe dela falou: ai, doutora, será que não tem uma vaguinha para a Bianca? Ela está querendo trabalhar e tal. Falei: não, vamos fazer um teste. Eu preciso de uma pessoa para ajudar na esterilização e cuidar da recepção. Falei: vamos fazer um teste. Nessa época, era só 2 consultórios e eram 4 profissionais só que trabalhavam na época. Então, ela tinha a recepcionista e ela como estagiária. Aí, ela se desenvolveu, assim, Gustavo, super bem. Bem desinibida, bem articulada. Meu Deus, essa menina é de ouro mesmo. E aí, a outra secretária pediu para sair. Eu falei: Bianca, vou precisar de você. Falei: vamos ter que se unir aí, vamos dar conta. Eu falei: por enquanto você fica sozinha. Aí ela cuidava da recepção, compras, contas a pagar, tudo. E claro, eu dando suporte, né? Mas assim, ela foi. Deu conta. Ela deu conta, Gustavo. Deu conta. E nisso daí a gente pegou mais uma estagiária. Daí fazia parte dela lá na esterilização e tudo mais. E hoje ela tá como a gerente, porque ela domina tudo. E daí eu incentivei ela. Ela vinha fazer vários cursos aqui também. Ela foi fazer administração. Ela fez o técnico aqui na fazenda mesmo, de administração. Super gostou, mas o sonho dela é fazer odontologia. Então eu falo: Bi, você é muito jovem ainda. Ela só tem 21 anos, vai fazer semana que vem. Então, você tem tudo pela frente. Falei: não tenha pressa. Eu comecei a faculdade com 24 anos. Você tem muito pela frente ainda. Tenha calma que eu vou te ajudar e você vai fazer. E então ela é super dedicada, é meu braço direito lá dentro. Fora meu esposo, que me ajuda muito também. Ele gosta dessa parte administrativa, então ele dá não é só administração, tá? Ele a gente fala que ele é o nosso Severino lá dentro, porque
estourou a mangueira, estragou a porta, estragou a torneira. Ele vai lá, ele dá o suporte, porque se a gente for pagar tudo também, né, Gustavo? E às vezes não sai do jeito que a gente quer, né? Não sai do jeito que a gente quer. E hoje, a gente faz nossas reuniões mensais. Inclusive, sexta-feira, a gente vai fazer uma palestra com a Vanessa Alquino, motivacional para as meninas. Então, eu acho isso bem importante, fazer uma união, porque eu falo hoje com a pandemia, a gente só entra no consultório, trabalha e vai embora. E eu acho que quando a gente tem o outro lado, não só patrão, funcionário, a gente tem um vínculo de amizade, um vínculo mais próximo, seja com qualquer um, seja com as doutoras ou seja com as meninas que trabalham lá. Eu acho que isso faz a união. Faz a diferença dentro da empresa. Faz a diferença e isso dá motivos para elas quererem continuar e vestirem a camisa. Né? Eu falo assim, que quando você está dentro de uma empresa, você não tem que pensar, não, eu vim aqui só para colocar essa caneta aqui hoje e pronto, acabou. Trocando meu tempo pelo dinheiro. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque eu falo assim que várias empresas que eu trabalhei, vários consultórios que eu trabalhei com o coração, não só pensando no dinheiro. Dinheiro é importante? Muito, porque sem ele a gente não consegue conquistar as nossas coisas. Mas, por outro lado, tem essa parte. Então, sempre uma vez por mês, a gente faz um happy hour, assim, com as meninas, com as doutoras, para a gente trocar ideia, conversar, jogar papo fora, brincar. Faz parte, né? Porque se você está num ambiente que você não gosta, ou não quer estar, ou não se sente bem, exatamente, você está trocando tempo por dinheiro e a pessoa não vai conseguir representar você. Porque se a gente pudesse, a gente fazia várias cópias nossas, né? Uma cópia nossa na recepção, uma cópia nossa atendendo o cliente, uma cópia nossa administrando, pagando. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que a pessoa seja um espelho nosso, né? Exatamente. E se a gente não consegue treinar bem essa pessoa, que a pessoa se sinta envolvida pela empresa, não funciona, né? Aquela figura do chefe, do patrão, que faça. Isso. Acabou muito tempo, né? Quem está nesse pensamento ainda está lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás. Mudando um pouquinho a direção da conversa, como é que foi, então, março de 2020, pandemia, dentista, odontologia, consultório, atendendo cliente. Como é que foi essa dinâmica? Grávida. Como é que foi tudo isso ao mesmo tempo? Eu vou te falar que foi assustador. Porque foi bem assim, foi um final de semana, a gente vendo televisão, vendo que tudo estava acontecendo para lá, fora, mas nem cogitava a ideia de vir para o Brasil. Aí, no final de semana, nós fomos para a praia, eu e a família. Quando voltamos, lockdown. Fecha tudo. Falei, meu Deus. E agora? As contas para pagar. Na verdade, mentira, né? 2020, o Felipe já estava com 4 meses. Eu pensando em reformar o consultório. Mas não muda muito, né? Criança pequena, 4 meses, aquela revolução em casa, né? Que eu passei por isso esses dias. Aquela revolução, né? Porque a vida da nossa muda muito, né? Muda, total, né? Então, mas é gostoso. É bom. É bom. Então, aí, a gente já tinha cogitado a ideia, já fazia um tempo que eu estava namorando a sala do lado, mas o Murilo, mais uma vez, estava com a sala alugada. Eu falei, Murilo, quando eu liberar a sala, por favor, me avisa. Tá bom. Aí, bem nessa época, Gustavo, o Murilo veio para mim e falou assim, Nerli, a sala vagou. Você vai querer? Quero.
Só que ainda eu estava naquilo. A gente não imaginava a dimensão que ia se tornar a pandemia, né? Aí pegamos a sala, vamos reformar. Aí chamei meu irmão que faz a construção, né? E tudo. Me organizei com ele, porque ele não é daqui, é de Santa Catarina. Então, em julho, você venha. Na verdade, foi, recapitulando, em junho de 2019 que a gente começou a reforma. Uhum. Em julho de 2020 que a gente terminou a reforma. Então, ali no finalzinho, o negócio apertou um pouquinho. Porque eu falei, meu Deus, agora como que a gente vai fazer, né? A minha preocupação é que ia diminuir o movimento. Bem pelo contrário, Gustavo. O movimento aumentou. Por quê? As pessoas ficando mais em casa, não indo para o trabalho, trabalhando home office. Os pacientes tinham mais tempo de se organizar e fazer o que eles não faziam antes. E até essa é uma coisa na natureza, né? Eu não sei o que acontece. Porque assim, eu comprei uma casa nova também em julho. Onde eu ia fazer isso, né? Mas aí você fica ali, mais tempo com a família em casa, você fala, puxa, eu preciso de mais espaço. Uhum. Eu preciso mexer nisso, eu preciso mexer naquilo, eu preciso fazer isso. Antes que esse vírus me pegue, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez as pessoas tenham esse pensamento, né? Talvez foi isso, exatamente. Vamos fazer hoje o que a gente não conseguiu fazer os outros anos e o que a gente não fazia. Então, claro, a gente tem que se cuidar? Tem que tomar todos os cuidados. Uma coisa que eu falo, falando em cuidados, o nosso cuidado na odontologia sempre foi esse, né? Desinfecção, esterilização. Então, o nosso cuidado só redobrou, porque nós já tínhamos o cuidado em fazer a desinfecção e tudo mais. A gente já fazia isso. A gente só aumentou um pouquinho mais algumas coisinhas, né? Então, quanto a isso, na odontologia, graças a Deus, apesar de lá no começo eles falarem, né, que é um dos meios mais contaminados, realmente, saliva, aerosol e tudo mais. Mas a gente tem os nossos cuidados lá dentro. Então, nisso, Gustavo, o nosso faturamento, ele não aumentou, mas ele se manteve e, graças a Deus, a gente está aí, né? Indo, lutando, fazendo as coisas acontecerem e não deixar a pandemia nos deixar para baixo. A gente tem que viver. Sim, a gente tem que viver. É como eu falei aqui na Sinfaz, a gente estava conversando antes, a Sinfaz ficou 2 dias fechada, aí depois teve aquelas questões do que é prioritário e tal, e a gente se enquadrou, né? E o que a gente falava aqui, a gente tem que se cuidar aqui dentro, dar distanciamento, atender cada um na sua vez, né? Cada um, a gente separou todos os funcionários aqui em cada sala, não faz aglomeração. Tivemos que suspender muitos eventos, principalmente capacitação, isso é uma pena, né? Mas agora a gente está retomando isso, a gente fez muito online, né? Agora a gente está retomando o presencial aos poucos, mas é que a gente tem que viver. A gente tem que tocar a vida. Exato. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que comprar no mercado e o mercado dá emprego para as pessoas e aquelas pessoas compram em outros lugares, enfim. É assim que é a nossa sociedade, não é diferente disso. Não. E se a gente parar, né? Deus o livre, né? Não estou falando aqui para a gente não se cuidar, né? Mas a gente não pode simplesmente falar assim, não. Eu não vou sair. Eu não vou sair, todo mundo vai ter que ficar. Se você ficar em casa, você vai estar ou sendo produtivo de alguma forma, fazendo home office, pedindo um iFood ou pedindo, né? Exatamente. No mercado as coisas, enfim. Você está girando a roda da economia, perfeito. O meu marido, desde que começou a pandemia, ele trabalha de casa, home office. Se a pessoa consegue, nossa, ela está sendo produtiva. Mas não dá para a gente simplesmente falar assim, não, vamos abandonar tudo e tá aí no outro dia, o que a gente vai comer, né? Se ninguém fazer nada no mundo, né? O produtor rural não fazer, enfim.
E é isso, o nosso mundo é esse. É um círculo, né? Se eu não trabalho, se eu não compro, se eu não como, se eu não visto... Alguém tem que trabalhar por você. Alguém tem que fazer. A pessoa está em casa lá, fala, não, eu estou em casa aqui, perfeito, estou me cuidando. Mas o cara está trabalhando na rede de energia elétrica para você. Tá lá assistindo a TV, né? Para você. Verdade. Ele Alguém tá trabalhando para você, o cara da água, o cara da energia. Isso é coisas mais básicas, né? O cara tá trabalhando por você. Verdade. Né? Então, assim, tem alguém trabalhando por você que tem que sair de casa. Então, assim, lógico, se você pode ser produtivo em casa, melhor, né? Sim. Mas se você tem que ir para a rua, tem que se cuidar e tem que ir para a rua. Paciência. Com certeza. Antes da gente entrar num assunto que eu gosto muito, né? Que a gente vai falar muito sobre odontologia mesmo agora. Vou fazer um jabazinho aqui, vou falar dos nossos patrocinadores, tá? Então, obrigado a vocês que acreditam no projeto. Se a sua empresa quer ser patrocinadora também, aqui do Assim Faz Flow, do Negócio em Foco, enfim, da Assim Faz. Calcileve Calçados, muito obrigado a Calcileve, a Carrer Agrícola, a Clínica do Dr. Mantovani, a Contabilidade Iguaçu, ao Grupo Leblon, Lavanderia Toque d'Água, Nichelle Materiais de Construção, Paraná Contábil, Contabilidade Pelanda, a Plastilite, a Policlínica FRG, o Restaurante Pádua, tem uma entrevista com o Restaurante Pádua bem legal aqui, ao Santos Materiais de Construção, ao Sicredi, a Fazconte Contabilidade e a Vollight Painéis. Muito obrigado a vocês que acreditam no nosso projeto e muito obrigado a todos os associados da Sinfaz. Doutora, vou fazer uma pergunta bem ampla agora. O Brasil. Eu tive a oportunidade de viajar para outros países. Como que o Brasil está em nível de odontologia? Assim, como que está a média das pessoas no cuidado dentário? Olha, o que você sente? Avaliando desde que eu comecei a trabalhar na odontologia, eu falo para você que hoje as pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento, têm um pouquinho mais de orientação, o cuidado está muito, muito bom. A gente atende bastante crianças no consultório. Então, o que a gente vê é que os pais têm mais orientação. E as crianças hoje não têm... É muito difícil ter uma cárie. E a cárie que é uma das coisas que mais prejudicam a boca, né? Então, hoje o cuidado está bem melhor. Muito, muito. E quando aparece, já sabe que tem que tratar. Exatamente. Né? E é orientação. É o Dr. Google, né? É a internet, mais uma vez, vindo a favor. Eu falo que é a favor porque ajuda. Porque a pessoa, às vezes... vou lá no dentista só para perguntar isso. Às vezes vai na internet... Ficou com alguma dúvida? Daí acaba marcando para ir lá, pegar a orientação, aplicação de flúor, igual a Júlia. A Júlia vai lá a cada 6 meses para aplicação de flúor, que antigamente nós tínhamos no colégio. Você lembra, né? Eu lembro que... Eu acho que aí eu acho que até é da educação, mas um pouco do SUS também. Também. De fazer esse trabalho de base. Porque a gente tinha uma geração da dentadura. Isso. Dos meus avós. Todo mundo. Né? Usava dentadura. Agora os nossos pais conseguem fazer implante já. Mas também tem problema de dentição. Mas a nossa geração que está vindo agora, junto com... agora que está tendo os filhos, esses filhos estão sendo melhores cuidados. Eu lembro que eu na escola, início dos anos 90... Eles já ensinavam a escovar os dentes, já ensinavam que tinha que escovar, já ensinavam o básico ali. O básico, na escola ali, primeira série, pré, sei lá. Nas escolas, hoje, eu escuto que algumas escolas ainda têm essa orientação, que tem alguns grupos de dentistas que vão nas escolas passar orientação, principalmente as mais rurais, assim, mais de interior. Aqui na fazenda, na nossa época... Né, 90 e poucos ali, nós tínhamos isso na escola. Tinha o bochecho, né, que nós fazíamos antes de entrar para a sala de aula, e tinha os dentistas que iam passar orientação, né? E que isso se perdeu. Entregavam uns kits e tal, né? Exatamente, e que isso se perdeu nas cidades grandes. Hoje, nas cidades grandes não tem. Por quê? O conhecimento dos pais já está difundido. Então, realmente, o cuidado
tá bem melhor. Isso a gente está colhendo, porque assim, na base eles ensinaram a gente, essa geração aí, né, mais velha, que nós mesmos ensinamos nossos filhos, porque, né, é uma que coisa dá importância normal. É igual você ensinar o teu filho a tomar banho, lavar o cabelo, lavar a orelha, escovar o dente, é higiene pessoal, né? Então vem daí. E isso eu acho bacana, porque eu já tive dor de dente, Gustavo. Não é muito legal, não, né? Não é nada legal ter dor de dente. Então, ontem atendi uma paciente, tadinha, uma adolescente, foi no dentista com 3 anos, ficou com trauma. Depois disso, a mãe não conseguiu mais levar, porque não deixava mexer na boca. E ontem ela chegou no consultório com o rosto inchado, com dor de dente. Daí, né, conversei e tal, a gente tem que ser meio psicóloga nessa hora, a gente tem que se colocar no lugar, e eu me coloquei no lugar dela. Eu falei, com a sua idade, eu também tinha dor de dente, eu também sofria de dor de dente. E na minha idade, na minha época, eu lembro que tinha o Dr. Pericles, que era ali perto do Kronbauer, na Avenida Paraguai mesmo, era o único dentista que tinha na Fazenda Rio Grande, não sei se você lembra. Naquela época tinha o doutor... Aqui no terminal também. Dr. Luiz. Que era dentista do meu irmão. Mas ele só tinha acesso ao Dr. Luiz porque ele trabalhava na Peroxidos do Brasil e tinha convênio. Mas era assim... escasso, né? Era muito escasso. Então, assim, naquela época, tratar dente... Meu Deus, minha mãe não tinha condições. Era coisa para rico. Para rico. E esse doutor que tinha ali perto do Kronbauer, ele vinha uma vez por mês só. Então, eu lembro que eu fui nele. E ele me tratou meu dente, graças a Deus, né, salvou. Enfim, então eu me coloquei no lugar dela, né, e falei, vamos ter calma, vamos tratar, você vai ficar bem, a gente vai tirar a tua dor. E aí ela... Sabe quando você vê a pessoa se sente confiança, na feição dela, que ela se acalmou, que ela ficou mais tranquila. E isso é bacana. Isso é o gratificante da odontologia. É você ver no rosto do paciente, da pessoa que está ali, uma tranquilidade. Você passar tranquilidade para o teu paciente. E o que as pessoas estão procurando mais hoje? Estética ou tratamento de dor, etc? Ou é muito Estética. Porque é aquilo que nós falamos, né? Se a pessoa não tem dor, consequentemente, é porque ela cuidou bem dos dentes. A dor só vem quando a pessoa não escova o dente, quando não passa fio dental, quando você tem uma cárie, né? Ou quando o siso está nascendo. Daí você tem uma dor. Aí eles procuram por causa disso. Mas hoje, na grande maioria, é estética. É um clareamento, lente de contato, faceta, harmonização orofacial. Então, é mais nessa pegada agora. Como é que é para os dentistas? Porque, assim, a gente tem uma geração nova de dentistas. Você faz parte dessa geração nova. E para o pessoal, assim... sair daquela de, puxa, eu só faço tratamento de canal e naquela mesma pegada e tem que mudar igual diz os coaches, né? Mudar o mindset. Né? Eu tenho que me especializar em estética, Como é que é isso para a profissão? Eu vou te falar assim, Gustavo, que eu me encaixo um pouquinho nas duas, porque... eu gosto eu me especializei em prótese, em implante. E hoje com a prótese, só esclarecendo, ela engloba a parte de lente de contato e facetas, que é a parte estética, mas dentro da boca. Quando sai fora da boca, que é a harmonização orofacial, isso me pegou um pouco. Sai um pouco daquela... zona de conforto. Zona de conforto, exatamente. Então, essa zona de conforto, eu tive que me atualizar. É uma especialidade que eu não sei se... não vou falar que nunca vou fazer, mas não é uma coisa que, no momento, eu quero fazer.
Mas eu fui atrás de uma profissional para realizar no meu consultório. Você não pode fazer tudo na empresa, mas tem que saber quem saiba, né? E eu tenho que saber indicar. Eu quero fazer um preenchimento labial. Eu quero fazer remoção da olheira. Eu quero fazer remoção da lipo de papada. Então, eu tenho que saber falar para você, olha, você tem indicação, você não tem indicação. Então, na odontologia, você não que você não possa, mas você não consegue fazer tudo e saber tudo, mas você tem que ter uma visão ampla. É igual que eu falo de ortodontista. Ortodontista vai lá, cola os bracket, tira a borrachinha, só que ele não pode ficar só nisso. Ele não pode ficar só em angular dente, desangular dente, fechar espaço. Ele tem que olhar cárie, porque às vezes o paciente dele não tem um clínico geral que vá fazer orientação. Olha, você está com gengivite, você está com uma cárie lá no teu segundo molar. Então, é isso que eu falo. Você tem que olhar tudo. Eu não posso chegar para o paciente e falar assim, olha, esse dente aqui, você tem que arrancar e colocar um implante, sendo que você pode salvar o dente. E sempre, Gustavo, o dente, se você consegue salvar, salve o dente. Nunca tire para você colocar o implante. Que da mesma forma que você tem o dente, perdeu o dente, você perde o implante também. Por N motivos. E às vezes o problema não é o implante. Exatamente. Então, assim, na área odontológica, na questão de você saber um pouquinho de tudo, é muito importante. Agora mesmo eu estou me atualizando em disfunção temporomandibular. Então, era uma área assim que eu pensava, não, é fácil. Não é fácil. São N coisas, de você analisar uma ressonância magnética, de você analisar uma tomografia, de você ver um desgaste do côndilo, de você... o paciente fala assim, eu estou com dor. Mas a dor vem da onde? Primeira investigação vem da onde? Do dente. Por quê? Porque às vezes o dente faz uma irradia para a articulação, que a pessoa fala que é articulação. E às vezes, muitas vezes, não é a articulação, é o dente que está doendo. Então, por isso que fala, você tem que conhecer um pouquinho de tudo. Você falou da endodontia, né? A doutora que trabalha comigo, que faz a parte de endo, ela é especialista em endo. Mas ela faz prótese, ela faz clínico geral, ela fez atualização em preenchedores. Então, alguma coisa de harmonização ela faz. Então, os dentistas hoje, eles estão indo... Marketing, eu vou te falar de mim. Eu, parte de marketing, sou uma negação. Eu tenho... conversei com você. Falei, eu tenho um pouquinho de vergonha, né? De conversar, de falar e tudo mais. Os meninos foram lá fazer o videozinho comigo lá, o dia que eu falei sobre disfunção, né, bruxismo. Fiquei super nervosa, tivemos que cortar um monte de coisa. Mas por quê? Porque essa parte de mídia, de você falar, e é uma coisa que está crescendo muito. Eu vejo vários colegas fazendo. Hoje vamos falar sobre orientação de higiene bucal. Aí pega a escova, pega o modelo, faz a orientação. É isso que os pacientes querem ver. Eu sei disso, mas eu tenho uma coisinha dentro de mim que ainda faz eu não conseguir. Às vezes eu fico pensando assim, né? Vou dormir e fico pensando, amanhã eu vou chegar no consultório, vou fazer um vídeo e vou postar lá no Instagram do consultório. Mas não correria. É só. O problema é que não é só fazer o vídeo. A gente não sabe o que tem por trás das câmeras, né? A gente tá aqui, parece muito simples as coisas aqui, né? Mas a gente tem que ter um profissional, a gente tem que ter um cara que edite, a gente tem que ter uma câmera de boa resolução. A gente tem luzes aqui, né? Você na imagem não consegue ver, mas a gente tem luzes aqui. Não é só a luz do teto, a gente tem que ter luzes
Enfim, e ainda não tá bom ainda. A gente ainda se cobra. Pô, vamos melhorar o cenário, vamos melhorar aqui, vamos melhorar. Aí, às vezes, você pensa assim, puxa, eu vou pegar o celular e vou... Não é tão simples. Né? Não, a gente né? pensa assim, puxa, é simples. Mas a gente não sabe o que está por trás das câmeras. E, às vezes, a gente tem que se capacitar numa área que a gente... Não domina. Não domina. Não Você tem que falar assim, é igual que você capacitação. falou. Eu fiz o curso, eu achei que era fácil, mas não é. Aí você fala assim, eu acho que é fácil postar um vídeo no Instagram. Para você ter engajamento, para você fazer um negócio de qualidade, não é fácil. Eu também achava que era fácil. Mas daí você vai conversar com os meninos aqui da comunicação, eles vão falar N coisas para você. E daí você fica assim... Aí você fala, nossa, é tudo isso mesmo? Igual a gente estava conversando, como é que o nosso vídeo faz para ter... Né, atingir esse alcance, né? Alcance de pessoas e tal. Como é que a gente vai fazer? A gente não sabe. Né? Então, assim, a gente precisa de profissionais que saibam. Os meninos já vêm estudando, aí tem que fazer capacitação, tem que fazer curso. Pô, tem um algoritmo, como é que a gente vai colocar esse vídeo assim, assim, assado? Né? Para as pessoas que se interessam pelo tema. É um mundo daí que você sai daquela zona de conforto e tem que se capacitar para isso, ou tem que ter uma visão ampla e chamar alguém que saiba. Falar, puxa, eu vou contratar uma agência, eu vou chamar alguém que saiba, porque alguém vai ter que fazer o roteiro, eu vou ter que estar assim, assado. E que quando a gente fez toda essa mudança no consultório, eu falei, não, a Bianca faz. Não é fácil. Meu Deus, gente. Para ela conseguir postar, às vezes eu estou fazendo cirurgia, antes da cirurgia ela vai lá, faz um videozinho ou faz uma fotinha só para postar lá no History. Isso é rápido. Mas para você fazer uma coisa mais elaborada, é difícil. E às vezes não é uma superprodução. Não. Mas uma coisa que vai passar confiança para o teu cliente. Porque às vezes você faz ali e... Entendeu? Se você não fizer com confiança, não fizer com um roteiro, não fizer com as coisas certas, você não consegue... A gente vê esses influencers, a gente vê os youtubers e pensa assim, puxa, eles acordam de manhã assim, faz o vídeo. Não, é tudo pensado. Milimetricamente pensado. Quem faz sucesso é muito pensado. É muito difícil o cara ser... Você fala, não, esse cara está sendo muito espontâneo. Muito difícil. Muito difícil. Vamos aproveitar, vamos falar o Instagram então lá do consultório, as redes sociais, enfim. A minha rede social pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho, ver algumas coisinhas, eu acho que isso é importante. Você conhecer o profissional, então é Nerli Weber, @NerliWeber, e o do consultório é @OdontoWeber. Né? Lá vocês conseguem ver vários assuntos da odontologia, tirar dúvida, fazer perguntas. Tem bastantes assuntos lá bem interessantes que vale a pena dar uma olhadinha. Mas, tirando essa parte do marketing, que é uma coisa bacana, o consultório, o profissional liberal, né, já é uma empresa, já é um negócio com 13 pessoas, mas você como profissional liberal trabalha muito com indicação, né? Então, as pessoas indicam muito, né? Bastante. Até ontem mesmo descobri que teve um paciente que veio, mas não colocou na ficha que você já preencheu. Eu sempre pergunto, você veio indicado por alguém? E às vezes a pessoa não coloca. E eu acho importante saber. Por quê? Para eu agradecer essa pessoa que me indicou e a gente ter o controle da onde que tá vindo. E aí o seu Newton me contando que ele conheceu meu pai, conheceu o seu Antônio, que veio lá não sei da onde, que sabe? Então isso que é gostoso, sabe? É você conversar com as pessoas e saber como que elas chegaram até a gente. E falando de indicação, fora os amigos de escola que vão no consultório, né? Tenho vários lá. Aí chega na cadeira assim, às vezes eles não sabem que sou eu, mas eu conheço a pessoa. Tá ali de máscara, de touca, né? Só o olho assim para fora. Gustavo, isso é muito engraçado e legal, assim, porque eu falo, a gente estudou junto, lembra? Na Anitta? Nossa, sério? É você? Assim, bem bacana. É bem legal. Isso é engraçado de a gente conversar e falar. E, às vezes, eles vêm até mim, eu não conheço, e eles falam, eu te conheço, a gente estudou junto, lembra?
Daí, também, porque a gente não lembra de todo mundo, né? Mas é bacana. E essas indicações que nos ajudam. Até você veio através da Sinfaz, porque você já me conhecia, mas quem indicou informalmente ali foi a Kátia, a manicure da sua esposa. Né? Então, tem vários círculos, né? É um que vai passando para o outro. Exatamente. Isso é fundamental também no marketing para o profissional liberal, né? Sim. Para todos os profissionais. Você vai contratar um pintor, um marceneiro, um pedreiro, enfim, né? Sempre. Qualquer serviço, eu digo assim, qualquer serviço, ele vai muito por indicação. Muito. Você me atende Aham. e atende minha filha, a Júlia, que tem fez 4 anos agora. Como é que é isso? Você atendeu adulto e atender criança. Eu vi que você atende com excelência as crianças. É outro tipo de paciente, é outro tipo de tratamento, é outro tipo de tudo. Como é que é esse desafio? É difícil. Até agora eu tenho uma odontopediatra lá que faz essa parte, porque aqui na fazenda temos uma deficiência na parte de odontopediatria. Mas eu gosto de atender criança. Vou te falar que depois que eu fui mãe, que eu sou mãe, mudou ainda mais o meu jeitinho de cuidar das crianças. Eu já atendia assim, mas hoje a visão é diferente. A gente tem um cuidado diferenciado. E o manejo com a criança realmente é diferente, porque a gente tem que ser lúdico, né? A gente tem que contar a historinha de que a luz, vamos acender, vamos bater palma, vamos colocar uma escovinha pequenininha, que é da cor da roupa, que vai limpar só um dentinho. Então, eu tento ser o mais lúdico possível, porque a criança, se você chegar igual... tudo bem, Gustavo? Não, puxa a luz lá, coloca o babador e vamos trabalhar? Não, é diferente. É bem diferente. E a criança vê aquilo como um monstro, né? Eu estava vendo um desenho com o Felipe essa semana, ontem, inclusive, e o menino estava aprendendo a fazer xixi no piniquinho. E aí ele olhava para o piniquinho e via um monstro. Então, é mais ou menos assim que eles nos veem, né? As crianças veem a gente com jaleco branco, né? Touca, máscara, óculos, viseira. Vai me dar uma vacina aqui. Vai me dar uma vacina. Uma injeção. E muitos chegam perguntando: tia, você vai me dar uma injeção? Aí eu falo, não, mas aqui a gente não tem injeção, aqui a gente vai dar um remedinho para fazer o dentinho dormir. Então, realmente, o cuidado com as crianças é diferente. O atendimento é diferente, né? Olha, e tem toda uma preparação que os pais também têm que fazer, né? Também. Quando a Júlia vai se consultar, eu tenho que ficar a semana inteira falando para ela, a gente vai lá, e vai ser assim, e vai ser legal. Também, os pais também têm que olhar essa parte, né? Eles também têm que preparar a criança, não é assim só levar. Até você falando dos pais agora, Gustavo, me fez lembrar que não antigamente, mas hoje ainda os pais falam assim: se você não se comportar, eu vou levar você no dentista para ganhar uma injeção. Eu vou levar você no médico para ganhar uma injeção. Então, o que a criança pensa? Né? Se você fica ameaçando a criança para se comportar nesse sentido, você levar a criança e a hora que ele chega lá, ele fala, pronto, esse daí vai me dar uma injeção. É isso que ele vai pensar. É uma coisa ruim. Ele vai sempre associar o castigo a uma coisa ruim. Exatamente. Então, os pais realmente são super importantes na hora de você levar, principalmente a primeira vez. Por isso que nós orientamos os pais, desde pequenininho, com 6 meses, começar a fazer a limpeza da gengiva com uma gazezinha. Depois que você já tem os dentinhos, pegar a escovinha de dedo, já começar a escovar. E com 1 ano, 6 meses, você já pode levar o teu neném, o teu bebê no dentista
para ele te orientar, fazer uma orientação mais específica de como cuidar, de como introduzir, mesmo no mamar. Mas precisa escovar o dente só porque ele mama? Sim, o mamar em contato com o dente, ele é cariogênico. Ele tem carboidrato, então ele vai fermentar e vai fazer a cárie de mamadeira, né? Por isso que o cuidado, desde quando nasce os dentes, você tem que começar a escovar. Antes disso, começa a doutrinar a criança ou bebê a sentir já alguma coisa na boca. Então, por isso, com a gazezinha, uma fraldinha úmida, já ajuda. Aquele dedal, né? Você coloca no dedo, né? Pra limpar, né? Isso. Já é mais moderno, já, né? Com certeza. Não tinha, né? Eu comecei a usar o do dedinho quando o Felipe começou a nascer o dentinho. Daí eu comecei a usar esse do dedinho. Daí depois que começou a nascer bem mais, daí eu já comecei a usar a escova normal mesmo. Muito bem. E a última pergunta que eu faço, depois de toda essa história que você me falou, daqui pra frente, qual que é teu sonho? Ampliar. A gente já pensa em colocar mais algumas Odonto Webers por aí. A gente não tem ainda um lugar definido, mas é uma meta que nós temos, né? A gente já quer, como diz, né? A gente quer empreender um pouquinho mais. Então, levar um pouquinho mais do nosso conhecimento, um pouquinho mais da odontologia para fora da Fazenda Rio Grande. Isso. Muito bem, muito bem. E alguma coisa que eu não te perguntei? Eu acho que... Alguma história engraçada, final aí para contar pra gente? Desse tempo? Tem. De odontologia? Tem. Dor de dente. Mas daí, como que é a sua dor? O que você tomou? O que você fez? Eu tomei vários remédios, mas aí o meu vizinho falou pra mim que era bom colocar água de bateria. Fui lá e coloquei água de bateria. E aí, passou a dor? Não. Então, quer dizer, gente, o que funciona é ir no dentista e tomar o remédio certo, a medicação certa para tirar a sua dor. Não fica plantando bananeira, pegando um alicate, querendo tirar dente, não. Você sabe que é isso que vai lá na capinha do vídeo, né? O Rubem faz lá, né? Então, você entra no nosso YouTube, tem lá uma frase, né? Então, é essa frase que vai. Meu vizinho pediu para colocar água de bateria no dente. Aí as pessoas vão clicar para ver, né? Porque eles vão querer saber dessa história. Ele só vai estar no finalzinho, então vai ter que assistir tudo. Então, você que assistiu até agora... Bacana, legal. Doutora Nerli, obrigado por ter vindo aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. E mais uma vez, agradeço a toda a minha equipe, ao meu marido em especial, a minha mãe, que batalhou tanto, e eu estou aqui hoje. Então, eu devo a isso a muitas pessoas, né? Só tenho gratidão por todas elas e que fazem parte hoje da minha vida. E assim faz também, porque eu faço parte daqui também, né? Sou uma associada e sou membro aqui também, né? Participa ativamente. Ativamente, então, mais uma vez, obrigada mesmo. Muito legal. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima vez. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC. Desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Para construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Quer proteção para a sua família? Com o nosso seguro residencial você fica protegido. Vem para Sicredi. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial.
O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.